Nessa terceira parte do nosso curso, então, vamos explorar um pouco como fazer esse processo de design tendo como base o Moodle Class, né? Então, apresentando alguns componentes concretos da gamificação que podem ser levados para nossas salas virtuais. Olá, estamos indo aqui para a nossa terceira aula, né? Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o processo de design em gamificação, né? Abordando alguns passos chaves e componentes essenciais utilizados nesse processo de gamificação. Então, nessa aula especificamente, a intenção é mostrar como a gente poderia fazer a gamificação no Moodle Classes, e a ideia seria exatamente iniciar nosso processo de gamificação tendo como base o ambiente virtual do Moodle. Então, como a gente vai poder fazer isso? Como se pode fazer isso? O Moodle pode ser gamificado tendo como base a instalação de plugins que pode ser feita a qualquer tempo, desde que se queira, né? Então, são essas pequenas ferramentas que representam os elementos concretos de jogo que a gente poderia estar trazendo para um ambiente virtual e gamificar nosso curso. Então, existe alguns plugins bem conhecidos, né? Então, os emblemas, inclusive, é um plugin padrão, então a gente nem precisa instalar, ele já vem com a instalação padrão do Moodle, mas existe plugins para barra de progresso, um plugin bem interessante que é o Level Up, que ele dá a possibilidade da gente estruturar nosso ambiente pensando em estágios ou missões, né? E a partir dessa estruturação, você ter pontos de experiências que fazem você mudar de um estágio para outro, de uma missão para outra. Tem um plugin chamado Stage, que é um elemento secreto que pode adicionar uma motivação surpresa, né, para o ambiente de aprendizagem. Tem o Quizventure, o Leaderboard, e também tem um outro que não foi citado aí, que é o que eles chamam de Game, que veio para substituir o famoso Hot Potato, que possibilita o professor, o educador, o instrutor a criar jogos como Forca, Caça-Palavras ou Palavras Cruzadas, específica para aquele contexto ou para aquele conteúdo de ensino. Então, os emblemas são, a gente já viu, né, na aula passada, né, representam a conquista, né? O aluno dentro do Moodle ele pode receber um emblema a partir de certas condições. Uma delas é a realização de uma atividade, é a conclusão de uma atividade, mas você também pode atribuir um emblema de forma manual em função do papel. Você pode estabelecer, o professor manualmente vai estabelecer quem vai receber desempenho ouro, prata e bronze, como também pode associar a conquista daquele emblema à aquisição de competências e também a aquisição de outros emblemas de menor valor, que a partir de um conjunto pode dar a possibilidade de você alcançar um emblema de um valor maior. Então, a barra de progresso é um elemento de feedback, né, interessante, porque ele dá visualmente a ideia de como anda o progresso da conclusão das atividades, né, em si, do andamento do ambiente virtual. Então, é um componente que permite visualizar a conclusão das atividades, não necessariamente ele está associado especificamente a pontos, mas à conclusão de tarefas. Então, isso também é um elemento legal, porque ele pode dar essa ideia de progresso do curso como um todo. Outro elemento é o level up, né, que pode se pensar em níveis, e para alcançar esses níveis o aluno precisa realmente acumular uma pontuação, né, um número X de pontos de experiências que são contabilizadas por regras variadas, e essas regras realmente podem levar em consideração vários aspectos, não apenas a conclusão de tarefa, mas o acesso a determinados recursos, ao tempo de acesso a determinados recursos, o quantitativo,
né, de acesso que você teve também nesses recursos, então você tem uma flexibilidade muito maior de programar, de configurar o que é um level e como você contabiliza os pontos para sair de um level para outro, né? O que já não acontece tanto com os emblemas, né? Que, como eu disse, as regras dos emblemas estão associadas praticamente à conclusão de atividades, né? A possibilidade de ser dado de forma manual e a possibilidade de alcançar outros, de ter alcançado outros emblemas e outras competências. Aqui não, no Level Up você realmente pode configurar de uma maneira mais flexível regras que lhe dão um poder maior de definir, né, como esses pontos são contabilizados e por quê. O interessante desse componente, ele também possibilita um ranking, né, então, e esse ranking também é configurado, né, com aquelas opções que inclusive eu mencionei na aula passada, de você deixar anônimo o ranking, mas é opcional, se você quiser deixar aberto também é possível. Então aí eu deixei a opção de deixar anônimo, então eu vejo a minha posição, mas eu não vejo a posição dos demais colocados do grupo, né? Então eu sei mais ou menos como eles estão, mas eu não sei quem são. Então isso também é uma possibilidade trazida por esse componente Level Up. Então, tem um outro componente que é o Stage, né? Então, o Stage é um item que possibilita a dinâmica de caça ao tesouro. Tipo, assim, você cria esse elemento, né? E aí distribui em algumas partes no teu ambiente. E aí, seus alunos podem ir lá, né, nesse ambiente, tentar caçar e saber onde é que eles estão e coletar esses itens. E a coleta desses itens pode ser utilizadas para, inclusive, alcançar alguns badges, alguns emblemas que você pode estabelecer, né? Então, ao alcance disso, ou então trocar esses badges, esses stages, esses itens mágicos por outras coisas, como, por exemplo, pontos e pontos reais. Então, dá uma dinâmica diferenciada para que os alunos tenham uma motivação adicional de sair explorando o ambiente virtual. Tem um outro plugin que se chama Quizventory, né? Então, na verdade, o que é o Quizventory? É simplesmente o questionário apresentado de uma forma diferenciada. Então, permite que as perguntas de um quiz que você previamente já definiu para o seu curso possa ser representada como o nosso antigo Space Invader, né? Que é aquele joguinho de espaçonave, né? E você entra aí com a espaçonave e você precisa ler a questão, né, que fica aqui em cima, né, what's bigger, e os seus oponentes são as opções de resposta possível, e você precisa atirar na resposta certa, né? Então, por quê? Porque se você atira na resposta errada, então a sua pontuação vai ser negativa. Então, é uma forma diferenciada, se você quiser fazer uma brincadeira, né, com a turma, de mostrar e de apresentar para ele um questionário já previamente montado no ambiente. Então, é um componente super simples, porque você simplesmente, você só inclui, né, o Quizventory e você aponta para o questionário que ele vai representar. Então, é bem simples realmente de ser utilizado. Uma vez conhecido os plugins possíveis de serem utilizados dentro do Moodle, a gente precisa retomar aquele processozinho ou aquele conjunto de passos do processo de design em si. Então, a gente precisa compreender qual é o contexto, né, que vai ser gamificado. A gente precisa identificar as possíveis atividades ou ações desses alunos nesse ambiente a ser gamificado. Eu preciso identificar os elementos de gamificação que podem ser utilizados para representar os objetivos, as recompensas e o feedback, e
fazer a associação e o relacionamento entre as atividades dos alunos com esses elementos de gamificação. Então, de uma forma geral, implica realmente naquilo também que já foi dito na aula passada, em pensar no curso desde o início para encaixar esses elementos, né, de gamificação e que possam resultar nos objetivos de engajamento e motivação desejado ou estabelecido previamente pelo projetista. Então, exemplificando com o nosso próprio curso, né, o processo de design, então a gente teve como objetivo da gamificação ilustrar o uso dos elementos de gamificação do Moodle, como também adicionar uma motivação extra na realização. Então, foi considerado usar elementos mais neutros de gamificação em função do público-alvo que a gente tinha no curso, né, que são pessoas mais maduras, são pessoas especialistas. Então, a gente tem um tempo de curso muito curto, né, para que a gente possa realmente fazer algo muito pensado. Inclusive, a gente teve muito pouco tempo até para realizar e compor esse material que está sendo dado aqui nessa aula. Então, tudo isso foi levado em consideração para identificar o que é que a gente poderia estar minimamente representando nesse ambiente virtual que vocês estão tendo acesso, mas que desse uma ideia minimamente, né, de algum elemento de gamificação que vocês poderiam estar levando para as salas. Então, em função disso, né, foi pensado, né, e a gente trouxe os dois componentes mais simples, que seriam os emblemas, que é um plugin padrão, como eu já disse, já vem instalado na instalação padrão do Moodle, a gente não precisa instalar nenhum plugin, e a barra de progresso, para a gente ter uma ideia de conclusão de atividades. Em relação a cada emblema que foi especificado, então a gente tentou trabalhar a ideia de nível através dos emblemas. Então, a gente associou teve 8 emblemas estabelecidos, 3 deles associados ao cumprimento do conteúdo dos tópicos do curso, né, que a gente pode ver mais ou menos como se fosse níveis, né, o nível 1, que é o tópico geral, nível tópico semanal é o nível 2, e o tópico de avaliação seria o nível 3, né, então, de uma maneira não hierárquica, né? Não significa que você poderia realizar de uma maneira, inclusive, aleatória, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, mas a gente pensou em ter 3 emblemas para representar, né, esses níveis que vocês precisam explorar no curso. E aí chamou o emblema de quem tiver o tópico geral, estudioso, comunicador e o avaliador. Então, 2 emblemas associados a participações extras e acesso a recursos adicionais, que a gente considerou como o emblema do interessado e informado, e 3 emblemas associados à experimentação no laboratório. Então, você se torna um experimentador ouro, prata e bronze, conforme suas atividades nesse laboratório de experimentação. Para cada emblemazinho desse, a gente precisou, né, compor a imagem, né? Então, pensar na mensagem que vai ser fornecida para o jogador ou para o aluno quando ele conquistar esse emblema e também pensar na regra, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, o objetivo, nesse caso, é você se transformar em um experimentador ouro. Então, é você realmente utilizar ou vivenciar todas as experimentações que estão sendo sugeridas no ambiente. Esse foi o seu objetivo. Então, esse objetivo está associado a esse emblema, né, que é o experimentador ouro, certo? Para atingir esse emblema, você precisa atingir esse conjunto de regras, você precisa ter adquirido os emblemas de estudioso, interessado, comunicador e avaliador, e também ter concluído todas as experimentações do tópico 1 e do tópico 2 e pelo menos uma do tópico 3. Em relação ao feedback, né, o feedback para você alcançar os emblemas é dado pelo próprio emblema e a mensagem que é dada.
como também a barra de progresso auxilia bastante a verificar quais são as atividades que precisam ser concluídas para que determinado emblema possa acontecer. E é isso, então eu gostaria de reforçar aqui que é possível sim gamificar, então precisamos, é claro, de um certo tempo para pensar, para estruturar o ambiente, então a gente pode começar com poucas coisas, então eu recomendo começar com poucas coisas, como por exemplo, simplesmente com emblemas, por que não? Então, à medida que você vai experimentando, vai identificando os resultados que são alcançados, você vai aumentando o escopo dessa gamificação, trazendo novos plugins. Então, a gamificação é possível. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo sobre gamificação. Mais uma vez, eu me deixo à disposição, né, para tirar dúvidas no ambiente virtual. Agradeço a participação de todos e reforço também para aqueles que querem se aprofundar nesse conteúdo, dar uma olhadinha sempre nas referências que foram tomadas como base para compor esse material. Obrigada. Nessa terceira parte, estamos finalizando o curso, né? Então, apresentamos, né, os conceitos fundamentais sobre a gamificação, então, alguns princípios para o processo de design, e nessa última parte, nós voltamos e direcionamos a gamificação para o Moodle Class. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que também vocês possam pensar com carinho em trazer alguns desses elementos que foram trabalhados nessa terceira parte para as suas salas virtuais.